Salmo 24. Sem dúvida, o Salmo 24 foi composto na ocasião jubilosa da volta da Arca de Deus para Sião, depois de muitos anos em exílio, conforme o relatório dado em 2 Samuel, capítulo 6, e 1 Crônicas, capítulo 15. O Salmo tem um aspecto profético e podemos ver que tem a ver com a terra e o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O rei que foi rejeitado 2000 anos atrás há de voltar para o mesmo lugar da sua rejeição, a fim de ocupar o trono que pertence exclusivamente a ele. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos muitas referências ao trono de Deus que nos levam a pensar na sua autoridade e no seu controle supremo. Hebreus capítulo 4, versículo 16, apresenta para o crente o trono da graça, um recurso que está disponível e é muito necessário para o peregrino neste mundo. Mateus capítulo 25, versículo 31, fala do trono da sua glória, que se refere ao julgamento das nações no futuro. Em Apocalipse capítulo 20, nós lemos do grande trono branco e do julgamento dos mortos, grandes e pequenos. No último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, encontramos o trono de Deus e do Cordeiro. O trono do Salmo capítulo 24 é diferente. É o trono de domínio mundial. O Salmo começa com adoração a Jeová como o Criador. Além de ser o Rei de Israel, a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam pertencem a ele. Antes da fundação dos mares e dos rios, ele era o Senhor Supremo do universo. No versículo 3, nós lemos que do monte do Senhor e do seu santo lugar. Em um mundo contaminado pela ruína total da raça humana, a grande pergunta é: quem está em condições de subir para aquele lugar santo para reinar com justiça absoluta, de acordo com o padrão divino? Quem é que tem as credenciais, as qualificações, o direito moral de dominar? Onde está a pessoa que é limpa de mãos e pura de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente? Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande, César Augusto, Napoleão, Hitler e Stalin tinham a ambição de dominar o mundo, mas eles não eram candidatos qualificados perante Deus. As suas mãos estavam contaminadas pelo sangue de milhões de inocentes. Os seus corações estavam cheios de orgulho e rebeldia contra o Criador. Deus ordenou que apenas uma pessoa fosse idônea de tal honra. As suas mãos estavam cheias de bênção para os necessitados. O seu coração transbordava de devoção a Deus e de amor pelos seus inimigos. Não havia nada de vaidade ou orgulho na sua santa pessoa. Ele disse: sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Enquanto outros juravam enganosamente, ele podia dizer que era a verdade. Para Deus, o Senhor Jesus Cristo é a única pessoa em quem ele acha todo o seu prazer. O trono de domínio mundial pertence a ele, e o lugar de autoridade que muitos gostariam de ocupar aguardam a sua vinda. Nos últimos 4 versículos do Salmo, nós lemos o título Rei da Glória 5 vezes. Este título não se encontra em qualquer outra passagem da Bíblia. A cidade de Sião deve se preparar para receber o Rei Supremo que em breve há de se manifestar. A preparação começa com as portas da cidade. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. As portas de cidades muradas, como Jerusalém, tinham 3 partes. Havia 2 partes que se abriam horizontalmente ao nascer do sol e se fechavam ao pôr do sol. Em cima destas 2 partes havia outra parte que se abria para cima e se chamava de cabeça da porta. Na ocasião de receber uma visita ilustre, esta porta superior era aberta como uma declaração de boas-vindas para a pessoa especial.
A cidade de Jerusalém já recebeu muitos visitantes ilustres, inclusive o Senhor Jesus Cristo. No dia da sua última visita, ele foi recebido com júbilo, mas, dentro de poucos dias, ele foi levado para fora da cidade em rejeição para ser crucificado como se fosse o pior criminoso do dia. Que maravilha! Esta mesma pessoa vai voltar para a cidade e ele vai entrar pelas portas levantadas para ocupar o lugar de honra e de governo mundial. Depois do arrebatamento da igreja e dos 7 anos de tribulação, o Messias vai aparecer em glória a fim de destruir os seus inimigos e livrar o seu povo terrestre, a nação de Israel. Ele vai se revelar para a nação que até agora não o reconheceu como Messias. Naquele dia, eles vão reconhecer quem ele é e vão se arrepender e receber o conquistador com grande júbilo. Ao se aproximar da cidade de Jerusalém, as portas trancadas contra os inimigos serão abertas e levantadas para dar boas-vindas ao Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele vai se dirigir ao monte do Senhor e há de estabelecer o seu trono de justiça e reinar por 1000 anos. Enquanto nós esperamos este evento glorioso, que sejamos fiéis e dedicados no seu serviço.